Boa noite a todos. Hoje, dia 26 de abril de 2026, com alegria no coração, iniciamos mais um estudo do NEP Alcione, hoje com o estudo de Maria. Então, para a gente começar esse nosso estudo, essas nossas reflexões, eu vou chamar a nossa querida Fátima para fazer a leitura de harmonização. Fátima, minha querida. Boa noite a todos e vamos. Hoje, diga assim: dentro de mim há forças e virtudes que jamais experimentei. São tão poderosas que podem me dar serenidade, mesmo num vendaval. São Deus dentro de mim. A crença na sua grandeza interior, força, poderes e virtudes é a mais poderosa arma contra os problemas, os desânimos, as tristezas. Um só estampido desta arma interna acerta o alvo e elimina os tormentos. Empregue bem os seus poderes e virtudes. O pulso firme e o tiro certo destroem os problemas. Obrigada, Fátima, querida. Silvinha está com o áudio fechado, amor. Aí, Magda, você faz nossa prece enquanto eu agilizo faz, a faz. apresentação aqui, por Aham. favor? Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Agradecemos, Senhor, a oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome para falar do Evangelho de amor, e especialmente falar de Maria, Maria Santíssima, Mãe Maria, Maria de Nazaré, tantas Marias ao coração de cada um do nosso planeta. Mas é a mãe de Jesus, a mãe de... Agradecemos a oportunidade, nos sentindo cada um acarinhados no seu colo de mãe, afagados com o calor do sentimento mais profundo que possa existir. Mãe Maria, agradecemos a tua presença em nossas vidas. Agradecemos a tua presença que tornou possível vir ao nosso órgão, Mestre Jesus. Agradecemos a oportunidade do estudo de NEP Alcione nos proporciona, para que possamos cada vez mais nos envolver por esse amor. Que assim seja. Estão me ouvindo, né? O estudo anterior de Maria, a gente estava percorrendo, né? A gente está percorrendo o Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 38, onde Maria diz, né? Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Então, nós vimos bastante que esse versículo não é apenas uma fala, né? Ele é um encontro entre a vontade de Deus e a liberdade humana. Então, o cumpra-se, nós vimos que ele não é uma imposição, é uma adesão consciente, né? Deus propõe, Maria compreende e ela escolhe. E nessa escolha de Maria, a gente vê a sua grandeza. E é uma. E Maria, a gente olha e vê que ela não é passiva, ela é livre, ela é consciente. Ela pergunta, ela reflete, ela decide. Então, o sim de Maria é um ato de coragem, não uma submissão cega. E a gente encontra nessa escolha de Maria, no sim de Maria, dois polos, né, que nós vimos, a graça e o risco. A graça
que o chamado divino, né? E o risco de todo aquele sim dela, né? O risco que Maria correu, a vergonha, a rejeição e até o risco de ser morta, né? Mas Maria escolhe Deus, Maria ela escolhe mesmo com custo, né? Mesmo sabendo de todo o perigo que ela corria. E diante de toda essa pureza verdadeira, uma pureza moral, espiritual, a gente encontra um alinhamento de Maria com Deus, uma consciência elevada, uma entrega interior, né? Então a gente viu esse sim ao longo da vida dela, ao longo do caminhar. Foi um caminho de sim, né? Na anunciação, nas provações, na cruz, aos pés da cruz, né? Maria, ela reafirma o cumpra-se em silêncio, né? Então a gente vê em Maria todo esse serviço, toda essa missão, né? E então esse cumpra-se de Maria, essa mais alta expressão da liberdade. E a gente finalizou o último estudo de Maria, né, com esse que o sim de Maria é um convite para que cada nós que a gente possa utilizar o nosso livre-arbítrio para cooperar com esses desígnios superiores, os desígnios divinos, sempre no alinhamento moral com o bem e transformando as nossas intenções na caridade, nesse amor em movimento, né? Então, é uma continuação do estudo anterior, então a gente está continuando os slides, essa arte, e depois me lembrem de, ao final dele, a gente passar o slide para vocês, né? Então, nós trouxemos, né, e também está lá naquelas referências do primeiro estudo, e tanto que nós colocamos hoje lá no grupo de WhatsApp desses textos, né? Dessas vozes espíritas que vêm reafirmar a Maria como esse arquétipo desse amor divino, desse amor ativo, né? Então, o irmão X, ele traz no livro Lázaro Redivivo, ele vem nos ensinar que Maria representa essa confiança total em Deus. É uma confiança que aceita, mesmo sem entender, mesmo sofrendo. Então, eu sublinhei alguns trechos de cada um desses textos para a gente ver o que eles nos trazem de Maria, né? Então, o irmão X, ele fala, né, que e Maria confiou a Deus, ao Deus de misericórdia, suas preocupações e súplicas, esperando-lhe providências, e que Maria confiava. Maria recordou a visita do anjo antes do Natal divino. Em retrospecto maravilhoso, escutou-lhe a saudação celestial. Misteriosa força assenhoreava-lhe o espírito. Sim, era Jesus, seu filho. Todavia, antes de tudo, era o mensageiro de Deus. Ela possuía desejos humanos, mas o Supremo Senhor guardava eternos e insondáveis desígnios. E Humberto de Campos, o irmão X, ele termina esse texto dele, né, falando que Maria, compreendendo essa perfeição, a misericórdia e a justiça da vontade do Pai, ajoelhou-se aos pés da cruz, contemplando o filho morto. Repetiu as inesquecíveis afirmações: Senhor, eis aqui sua serva. Então, aos pés da cruz, o irmão X, ele retrata Maria aos pés da cruz,
falando, né, novamente, Senhor, eis aqui a sua serva, cumpra-se em mim a sua palavra. E Humberto de Campos, né, no, no livro Boa Nova, também ele traz essa mãe universal. Ele vem mostrar que Maria, ela deixa de ser apenas mãe de Jesus para se tornar mãe de todos nós. Ele mostra, né, ele traz no texto dele que o amor dela se amplia do familiar para universal. Então, Humberto de Campos, ele inicia junto da cruz. Então, ele vem mostrar essa mãe universal também no episódio de Maria aos pés da cruz. E tem um trecho que ele fala: uma voz amiga lhe falava ao espírito, dizendo das determinações insondáveis e justas de Deus, que precisam ser aceitas para a redenção divina das criaturas. Então, ele vem reforçar esse papel quando ela fala, né? Faça-se. O Humberto de Campos, em Boa Nova, ele fala: faça-se na escrava da vontade do Senhor. Então, é aquele escravo, aquele servo que nós também já vimos. E Humberto de Campos, em Boa Nova, ele traz meu filho amado, né? Maria em aflição diante diante da serenidade do olhar do Cristo, daquela melancolia, né? E aí, Jesus, na serenidade, ele fala: Mãe, eis aí teu filho, dirigindo-se a ela de modo especial com esse leve aceno, né? E aí ele fala para João: Filho, eis aí a tua mãe. Então, é essa mãe universal. E Humberto de Campos, ele termina, né, falando do ao sul de Éfeso, pouso e refúgio aos desamparados, como a gente viu no slide anterior, no estudo anterior, né, de Éfeso, a Casa Santíssima. Então, quando ela é acolhida por João, então Humberto de Campos ele vem reforçar isso, né? E o Wallace Leal e Anália Franco, né, que foi o texto que nós lemos no começo do estudo passado e vem falar da maternidade de Maria, como ela sendo essa educadora, né? Então, sem essa paixão cega e amando desapegadamente, né? Então, o Wallace, esse texto da educadora de almas, nós vimos bastante ele no estudo passado. E a gente termina esse slide com o texto anti, é, que está no livro Opinião Espírita, que o Chico ele vem falar ele fala, né, sobre o livro dos Espíritos, aí ele fala: aconselha, indaga, trabalha, prega, coopera, seja enérgico, mas brando, busca orientação, ajuda ante o próximo. Então, somente assim a gente vai atender a gente atenderemos ao divino amado, comparecendo diante do Cristo para repetir como servos fiéis: Senhor, eis-nos aqui. Então, faça-se em nós segundo a sua vontade. Então, aqui o Chico, nessa psicografia de Valdo Vieira, ele nos traz nós fazendo essa esse cumpra-se, né? Eis-nos aqui. Então, são vozes, né? São vozes espíritas que dizem a mesma coisa,
que Maria não é apenas esse símbolo, ela é prática, ela é vivência, e por isso Maria, ela se torna esse modelo, esse arquétipo do amor que não fica parado, do amor que, que age, do amor que coopera, do amor que transforma. Então, Maria não apenas disse sim a Deus, ela transformou esse sim em amor que age, em amor em ação. Se Maria, né, se torna esse modelo de amor em ação, desse amor ativo, a gente olha para esse amor, especialmente na maternidade, né? Vamos pensar nas mães, nas mulheres, em seus filhos. Os filhos, eles não pertencem a nós, eles são depositórios da bondade divina. Ou seja, né, os filhos que são entregues aos pais, às mães e também aos pais, a avós, a tias, a tantas formas de serem mãe, né? São espíritos livres que são confiados a nós como aos nós em cuidados, né? E qual que é o papel dos pais, né? O papel dos pais não é moldar os filhos aos próprios desejos, mas ajudá-los a encontrar o caminho com Deus. Então, a gente vê esse amor, né? Essa prece de mãe, boa noite, seu Zizo, que foi a leitura que nós fizemos no estudo anterior da Anália Franco e, e continua, né? Nos mostra esse amor sem apego e que principalmente Maria nos mostrou, né? Que é o amor sem querer controlar, que aquele trabalho constante, é um educar com responsabilidade, é todo esse abraço universal que expande esse amor além dos nossos, né? Então, Maria, ela vem nos ensinar que amar de verdade é encaminhar, é deixar é confiar que os filhos que estão sob a responsabilidade, eles têm que caminhar, eles são espíritos livres, né? Então, filhos não são posse, são consciências que são confiadas ao nosso cuidado. E a gente, ainda olhando para esse Cumpra-se de Maria, né, a gente vê um convite para essa vivência diária que esse Cumpra-se traduz na nossa vida, nesse serviço e nessa compaixão, né? Então, esse cumpra-se é um convite diário. Como que a gente pode viver isso no nosso dia a dia? Como que esse cumpra-se ele pode ser traduzido em atitudes? Então, o estudo nos apresentou 4 pontos, né? 4 passos. O verbo começa na fala, né? O falar é para construir, não é para ferir. Então, a ironia, quando tem essa fala irônica, ela gera ressentimento. O verbo, né, a fala, deve ser o fio da inspiração. E aí vem a mente. A mente, ela vem depois
depois, né, vem essa mente, depois vem o pensamento, que é cuidar do que o que a gente alimenta dentro de nós, né? Então, o que que a gente coloca na nossa mente, os pensamentos ruins, como que a gente está nutrindo essa, como que a gente está alimentando a nossa mente, né? Que depois que a gente tem o verbo, tem a mente, vem a ação. Então vem essa prática, né? Que é fazer o bem, mesmo sem reconhecimento. E essa ação leva a esse último passo, né? Ao próximo, que não tem como. A ação leva ao outro. É servir sem escolher, é amar sem distinção. Então, o cumpra-se, vamos trazer aqui para o cumpra-se isso, não é, é uma vivência. Maria, ela disse sim uma única vez, mas ela viveu esse sim todos os dias. E é isso que a gente é convidado a fazer. Nós somos dizer sim a Deus é um momento, mas viver esse sim é uma escolha diária. É diário esse viver esse sim. E ele vem do verbo na mente, se traduz em ação e se traduz em alcançar o próximo, em servir espontaneamente. Então, nós vemos que o sim de Maria, né, ele é, é mais do que é um estado de alma, de alma, né? O sim de Maria é um cumpra-se, vivido na alegria, ele foi vivido na dor, no silêncio, no serviço, e esse cumpra-se ele não ficou lá no passado, ele continua ecoando como um convite para a gente, para cada um de nós. Então, sempre que a gente escolhe, né, silenciar o egoísmo, deixa eu diminuir aqui. Ah, eu vou interromper o compartilhamento e compartilhar de novo. É que fica uma lateral aqui, deixa eu ver se. Ah, sim. Aí eu não consigo ver o canto aqui da tela, vocês me desculpem. Então, esse cumpra-se de Maria, né? Ele continua ecoando, ele continua em cada um de nós. É como um convite para cada um de nós. Então, sempre que a gente escolhe largar o egoísmo, sempre que a gente escolhe viver a caridade, transformando ela, e a gente se torna espelhos também, como Maria, como a gente viu no último estudo, aquele espelho, né? A gente transforma também quando a gente escolhe abraçar essa caridade, a gente se transforma em espelho moral, espelhando a vontade de Deus, né? Então, o que Maria disse um dia, que a gente viu, né, que esse cumpra-se, esse Senhor, eis-nos aqui, como aquela oração poderosa que isso se torna. Então, que a gente lembrando, né, que esse sim, esse Senhor, eis-nos aqui, ele se torne aquela oração poderosa que a Anália Franco nos mostra, né? Então, o sim de Maria, ele começou nela,
mas Ele quer continuar em nós, dia a dia. Então, e até aqui foi o estudo anterior que não terminou. E hoje a gente entra na antítese espiritual. O que que é isso, né? É uma tensão espiritual que atravessa toda a história humana. Uma história que, uma tensão entre dois caminhos. De um lado, o nó da desobediência, do outro, que a gente vê em Eva, do outro, o consentimento que gera a vida, né? Que é Eva e Maria. Então, hoje nós vamos olhar para esses dois pontos, né? E o que que é interessante de observar que essa história dessa tensão espiritual, ela não começa com grandes reis, ela não começa com grandes impérios, mas começa com duas mulheres, com Eva e Maria. Então, não é apenas um contraste entre esses dois personagens que a gente vai ver hoje, mas é o retrato de nós próprios, né, da nossa própria humanidade em dois momentos. Quando ainda está se aprendendo a usar a liberdade, e em Maria, quando finalmente amadurece, quando a gente vê essa liberdade amadurecida para responder a Deus com consciência. Então, hoje nós não vamos olhar apenas para Eva e para Maria, nós vamos nos reconhecer nelas, porque essa escolha, né, entre ser Eva e entre ser Maria ainda está acontecendo em nós. Alguém tem algum comentário até aqui? Eu não estou vendo ninguém, tá? Que eu diminuí ali para ver o pedaço da tela aqui, então eu não estou vendo ninguém. Não vejo se alguém levanta a mão, se alguém quer falar. Eu dou uma olhada aqui, quem quiser falar, tá, gente? Só levantar a mãozinha. Eu vejo. Falo para si. Então a gente finaliza aquele cumpra-se que a gente viu bem, e agora a gente entra nesses dois polos, né? Eva e Maria. Duas virgens, duas mensagens. Então, são dois textos distintos no tempo, mas que eles foram construídos com a mesma estrutura. Solange, por favor. E depois vocês me avisam se, acho que o Eduardo entrou, né? Se ele está me ouvindo bem hoje. Por favor, O pode falar, Eduardo e a Solange. Sheila. Eduardo e a Sheila. Que no outro estudo acho que eu não estava falando tão próximo ao microfone, né? Por É. favor, Solange, minha querida. Não, eu estava lembrando que estava lembrando, não. Tá, a partir das leituras todas que a gente tem, das psicografias e etc e tal, do lindíssimo trabalho de resgate que Maria montou após o seu desencarne, que ela continuou com esse sim e levou para com ela para a imortalidade toda. Quando a Terra não precisar mais, ela vai levar para outro lugar e vai continuar fazendo. E um trabalho extremamente difícil ela escolheu. Não, não é um dos mais difíceis. E a sua legião é uma legião de altíssimo padrão, né? De educação, de controle próprio, de tudo, né? Porque são espíritos que chegam a ela, no caso ao Lar de Maria, mas em diversas situações, em diversas coisas diferentes. Então, para mim, esse sim dela foi ali, aliás, foi antes de encarnar
e depois continuou afora até o fim do, até quando Deus permitir, até quando Deus precisar. Só isso. Ô Solange, se Maria fala assim até hoje, quem dirá nós? Então, essa escolha, ela é diária, ela é contínua. Esse cumpra-se em mim, eis aqui a sua serva, eis aqui o seu servo, eis aqui o seu escravo, né? Faça em mim. Então, o lux, né? O fiat, ele acontece diariamente. Então, é, a gente vê, né? Essa estrutura que se repete em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, e no Evangelho de Lucas, capítulo 1. A gente encontra os mesmos elementos. Uma mulher, um ser espiritual que se aproxima, uma palavra que é apresentada e a gente encontra uma resposta humana. Então, é a mesma estrutura. A escritura, ela repete o cenário em Gênesis e em Lucas e, e faz isso para nos revelar algo muito profundo. O destino, né, não está na proposta, mas está na resposta em que é dado. Então, em Eva, né, em Eva, a gente vê a palavra que seduz, o diálogo com a serpente, né? Eva não apenas ouve, ela entra em diálogo. A serpente, ela não impõe, ela questiona, ela distorce, ela sugere. Então, a gente vê a palavra que chega até Eva, não nega Deus diretamente, ela relativa a Deus, ela desloca o centro, ela cria uma falsa anatomia, uma falsa autonomia. E é uma voz que convida à independência, mas sem a responsabilidade espiritual. E em Eva, né? Então era uma palavra que a gente via sedução e que vinha da desobediência. E em Eva, né? Eva, ela representa esse espírito em aprendizado, essa liberdade, em Maria não, desculpa, em Eva, né? A gente vê essa liberdade que ainda não está amadurecida, essa decisão sem a escuta profunda que teve Maria. E não é uma maldade, não é um erro de maldade, mas mostra a imaturidade de Eva. E em Maria, né? Maria, a gente vê a palavra, né? O diálogo com Gabriel, aqui foi com a serpente, aqui a gente vê o diálogo com Gabriel, com o anjo Gabriel. E é uma palavra que gera a vida, né? Se em Eva, a palavra, ela vinha com sedução, com desobediência, e Maria é essa palavra que gera vida e que foi recebida com fé e com alegria. Então, só que o movimento, né, quando a Maria recebe essa, ela recebe a palavra, né, a gente vê o movimento interno que é outro, né? É, nos estudos anteriores a gente viu que Maria ela se perturbou, ela pôs-se a pensar. Então Maria ela não reage, ela não absorve imediatamente, ela discerne, ela interioriza e então ela pergunta, né, como se fará isso? Então Maria não suspende a razão para crer,
ela ilumina a razão com a fé, né? Então, são duas mensagens, dois caminhos interiores. Eva tem aquela escuta externa, o diálogo sedutor, a resposta impulsiva. E Maria, a gente vê esse diálogo interior, essa reflexão consciente, essa adesão lúcida, né? Essa resposta consciente. Então, o que muda não é a voz, não é a palavra, o que muda é o coração que escuta. Então, entre Eva e Maria, não está apenas o erro e o acerto, está esse caminho da consciência, né? Está esse caminho da consciência. E a gente olha para a gente ver um contraste, né? Entre essa. Boa noite, Rosana. A gente vê essa anatomia, né? A gente vê esse contraste. Então, vamos tentar enxergar essa anatomia da escolha com mais clareza, né? Então, é para a gente perceber isso aqui, como que essa escolha acontece dentro de nós. Tem um agente, um mensageiro, né? Então, toda escolha começa com uma voz. Eva, ela teve teve a voz da serpente, a voz que confundiu, a voz que seduziu. E Maria, ela teve essa voz, teve o anjo bom, essa voz que iluminou, né? Mas isso é para a gente olhar que nem toda voz que parece lógica vem de Deus. A gente tem que ter essa. Saber que toda escolha começa com essa voz, né? E nós temos o uso do livre-arbítrio. O problema nunca foi a liberdade, né? O problema é como a gente usa essa liberdade. Em Eva, a gente vê essa autonomia sem escutar, sem a escuta a Deus. É uma decisão centrada em si. Já em Maria, é uma confiança lúcida. Há essa liberdade alinhada ao bem que a gente já viu também, que é alinhado a Deus, é alinhado ao bem. Então, Maria, ela não perde a liberdade, ela encontra o sentido nela através da confiança. E o mecanismo de ação. Eva, ela tem a sedução, tem esse impulso, tem o imediatismo. A Maria tem a persuasão, mas para a reflexão, para a obediência. Uma decisão, ela não nasce da pressa. É, é uma decisão que nasce do discernimento, da consciência. E o fruto colhido. A Eva, a gente encontra desobediência, ruptura, a morte espiritual. É porque Maria, a gente vê o Cristo, a gente vê a vida, a reconciliação. Então, toda escolha sempre vai gerar um fruto. Ela começa na voz e vai sempre gerar um fruto. Então, a pergunta não é se nós vamos colher, né? Porque é o que que a gente está plantando, o que que a gente está plantando hoje. Então, nada aqui é distante. Isso não está apenas em Eva, nem só em Maria. Isso acontece dentro de nós todos os dias. A queda de Eva não começou no ato ali em si, começou na forma dela escutar. Então, a queda começou assim, a forma de escutar. Então, essa restauração,
o levantar, né? Ele também precisa começar por uma resposta, que é o nosso sim, que é o nosso cumpra-se. E a gente vê em Eva, né? Então nós precisamos entender que em Eva a gente vê essa, quem é essa humanidade que escuta assim? Eva, ela deixa, vamos pensar, vamos deixar de ver Eva apenas como uma personagem, né? Se a Eva, ela não começou a queda da queda, não começou no ato, mas na forma de escutar, então a gente precisa começar a entender quem é essa humanidade, quem somos nós que escutamos assim, né? E é aqui que Eva deixa de ser apenas um personagem e passa a ser um retrato espiritual. A Eva como a infância do espírito, é a nossa infância. Então, Eva vem representar esse espírito que ainda não aprendeu a discernir, ela não aprendeu a reconhecer plenamente o bem. Ela não identifica o risco espiritual. Ela confunde a voz com a verdade. E, como eu falei um pouco atrás, não é uma maldade, é falta de maturidade. Eva não quis o mal, ela quis decidir sozinha. Então a gente vê essa autonomia sem escuta, essa liberdade sem referência, é uma decisão centrada no próprio desejo. O problema não foi querer escolher, né? Foi escolher sem ouvir. Então, na com, com o espiritismo, né, a gente acaba olhando, né, e vendo e principalmente com os olhos do NEP, né, que na doutrina espírita, Adão e Eva, eles são esses espíritos degradados, né, dos exilados de capela. Eles foram extraviados pelo mau caminho. Então, é um espírito que se afasta da orientação superior, que ainda não aprendeu a confiar, que ele está experimentando para aprender. Então, é a infância do espírito. E esse espiral aqui, esse movimento espiral, não é uma queda brusca, não é uma queda repentina, é um afastamento progressivo. Ele começa com uma escuta, vira um pensamento e vai se tornando decisão que gera uma consequência. Então, toda queda, ela começa sutil, não é abrupta. Então, Eva não é o erro da humanidade. Eva é o começo do aprendizado. Então, antes de nós sermos Maria, todos nós já fomos um dia Eva. Todos nós um dia já fizemos mau uso da liberdade. Todos nós um dia já fomos inexperientes e ainda somos rebeldes. Ainda não usamos do uso do livre-arbítrio de forma alinhada ao bem. Então, a história, né, ela não termina nessa infância espiritual. Ela amadurece. E é em Maria que a gente vê esse amadurecimento máximo. Se em Eva a gente vê a infância do espírito, a gente vê em Maria o amadurecimento máximo,
o que que o humano, o que nós podemos nos tornar. É uma história que ela não termina ali na infância. É uma história que amadurece. E é isso o que Maria vem nos revelar. Que Eva nos mostra esse início da consciência. E que Maria nos mostra essa consciência do o que a consciência pode se tornar. E percebam outra vez o movimento, né? Se antes era um afastamento, agora é um retorno. É o processo de alinhamento, é um crescimento consciente. Então, um espírito, ele não cai para sempre. Ele pode se reorientar. Então, quando a gente fala de pureza, quando a gente fala da pureza, principalmente em Maria, a gente não está falando de ausência de humanidade, mas é uma ausência de divisão interior. Ela não está fragmentada, ela não está em conflito com o bem, ela não está presa ao ego. Maria, ela tem esse livre consentimento. Ela não é escolhida para obedecer. Maria, ela poderia, ela foi convidada a participar, ela poderia recusar, ela poderia hesitar, ela poderia fugir. Mas Maria escolhe com fé. Ela escolhe. E esse sim não nasce da emoção. Ele nasce da consciência. E quando ela fala, né, como se fará isso, é uma fé inteligente, é uma fé que busca entendimento. Então, quando ela fala lá no Evangelho de Lucas, em 1, versículo 34, como se fará isso, não é uma dúvida, é uma responsabilidade espiritual. Eva, ela pergunta para questionar a verdade. Maria, ela pergunta para compreender o caminho. Maria não acredita, ela não acredita menos por perguntar. Ela acredita melhor. Então é uma fé que busca entendimento, não é essa submissão cega. A confiança, ela é lúcida. É uma confiança porque ela escuta, porque ela reflete, porque ela compreende e ela aceita. Ela dialoga com Deus antes de se entregar. Então, Maria não é apenas o oposto de Eva. Maria é o destino possível de Eva. Então, aquilo que em Eva começa como busca, Maria se torna em resposta. E é exatamente por isso que a história da queda não termina em ruptura. A história da queda, ela encontra em Maria um caminho de retornar. É um caminho de retorno. E a gente encontra aqui em O Desatar do Nó, no século II. Então a gente viu esse amadurecimento do espírito e a tradição cristã que reconhece nisso algo muito profundo. Então, é um movimento que a própria história humana nos traduz, né? Irineu de Lyon, ele
foi um dos primeiros pensadores do cristianismo, um dos primeiros grandes pensadores do cristianismo. Ele viveu no século II, ele foi discípulo da tradição apostólica, ele foi ligado a Policarpo, que era discípulo de João. Então, ele estava preocupado em preservar a verdade do Evangelho, e ele traz essa frase, né? O nó da desobediência de Eva foi desatado pela obediência de Maria. Então, essa frase, né, de desatar o nó da desobediência de Eva, Irineu, né, ele traz essa imagem desse nó de uma forma muito concreta, porque o nó, ele não surge de uma vez, ele vai se formando por movimentos repetitivos, ele prende, ele se limita, ele impede o fluxo. Então, vem nos mostrar, né, Irineu de Lyon, ele nos mostra que essa queda não foi um ato isolado, foi o enredamento do coração humano. Então, ele traz a Eva como esse nó que vem representar a incredulidade, a escuta distorcida, essa autonomia sem Deus. Então, nos mostra que cada escolha apertou, foi apertando ainda mais esse nó. E Maria vem para desatar esse nó. Então, Irineu de Lyon, ele traz Maria como esse nó que vem ser desatado pela obediência de Maria. E o mais impressionante disso tudo, né, é que Deus não rompe apenas o nó, ele não rompe, ele desata o nó, sem violência, sem imposição, mas com cooperação. E isso acontece pelo mesmo lugar onde o nó começou, com a liberdade humana, pela liberdade, tanto que é de Eva quanto de Maria. Então, o nó que foi atado pela incredulidade, ele vem ser desatado pela fé. E isso nos mostra essa delicadeza divina. Deus, ele não anula essa história, ele a redime a partir de dentro. Por Eva, então veio essa morte, né? Aqui é outro São Jerônimo, né? É outro estudioso das escrituras, né? Que ele vem também falar sobre esse nó, né? Que por Eva veio essa morte e por Maria veio a vida. Então, Jerônimo também foi um dos maiores estudiosos da escritura bíblica, né? Das escrituras da história. Ele viveu no século IV e ele foi o tradutor da Bíblia para o latim, para a Vulgata, né? E era um profundo conhecedor também do hebraico e do grego, né? Então, Irineu de Lyon, ele vem trazer essa tradição viva, né? E Jerônimo, São Jerônimo, vem representar esse rigor do texto, né? Que por Eva veio a morte, por Maria veio a vida. Então, isso quer dizer o quê? Eva introduz essa ruptura, afasta da fonte da vida. E Maria vem permitir a encarnação do Cristo, vem permitir a reabertura, ela reabre o caminho da vida, né? Então não é Maria quem salva, é através dela que a salvação entra na história.
Então, a igreja primitiva já havia percebido que em Maria, lá nos primeiros séculos, né, a história humana começava a ser restaurada. Eva não destruiu o plano de Deus, ela revelou a necessidade da redenção. E Maria veio provar que essa redenção ela é possível, que esse nó da humanidade não é cortado à força, ele é desatado por um sim consciente, pelos nossos sims diários, pelos nossos cumpra-se em mim diariamente. Então, se o nó foi desatado, como Leon, Irineu de Lyon nos trouxe no século II, então o caminho ele está aberto, o caminho está livre. Comentários? Se o nó então foi desatado, né? E o caminho ele se abre, a gente encontra aqui um dos pontos mais assim fortes da tradição cristã, não como dogmas, mas como leitura espiritual da humanidade, né? Dos círculos que se encontram, de um lado Maria e do outro lado Eva. E no centro, o ponto de encontro da humanidade. Então, Maria não apaga a história de Eva, ela a reabilita. Eva representa toda essa humanidade no seu primeiro movimento, a escuta que se desvia, a autonomia sem Deus, a escolha que rompe essa harmonia, né? E Maria, ela vem representar essa escuta restaurada, essa liberdade alinhada, esse sim consciente. Então, esse encontro não é uma coincidência, é uma reparação. E não existe essa negação do passado, né? Existe a redenção do passado. E aí, essa ideia da Virgem advogada, né? Que Irineu traz, né? Ainda trazendo Irineu, de uma como uma linguagem muito forte, né? Maria é chamada de advogada de Eva. Mas o que que isso significa, né? O que que é esse Maria como advogada de Eva? Maria, ela defende Eva não com palavras, mas com o ato. Qual ato? O faça-se em mim, o fiat, né? Se Eva disse não à confiança, Maria disse sim à confiança. Se Eva participa da ruptura, Maria, ela traz essa restauração. Então, o que começou com toda essa desordem, encontra em Maria esse caminho da reorganização. E a resposta, né, definitiva da humanidade a Deus não vem de um poder absoluto, não vem de imposição, vem através desse ato de escuta, de pureza e de humildade. E a gente encontra, né, em, em Maria a nova Eva e esse proto-evangelho. A Bíblia, ela começa lá em Gênesis, em 3,
versículo 15. Esse versículo, né, que aparece em Gênesis, que fala, né, que Deus decreta inimizade entre a serpente e a mulher, prometendo que seu descendente esmagaria o mal. Proto é primeiro, evangelho é boa notícia. Então, proto-evangelho é basicamente o primeiro evangelho. Vem da união de dois termos, né? Proto e evangelho. Então, ou seja, né? A primeira promessa da redenção da história, a gente já tem um estudo de Gênesis 3,15 anteriormente, lá na playlist de Maria. Então, ou seja, né, a primeira promessa de redenção da história é em Gênesis 3,15. Deus não fala apenas da descendente. Deus, ele coloca a mulher no centro do conflito. A descendência normalmente é atribuída ao homem, mas aqui o foco, ele recai sobre descendente mulher. E isso a gente já encontra aqui nesse versículo um sinal da teologia muito importante, né? Se esse texto estivesse falando apenas de Eva, ele não faria sentido. Isso porque Eva já havia participado da queda, ela já havia rompido com a aliança. Então não é Eva. A promessa, né? A, ela aponta para uma outra mulher descendente. Então, essa promessa, nessa profecia, ela aponta que é uma mulher que não está alinhada à serpente, uma mulher em oposição direta ao mal, uma mulher cuja descendente vencerá. E quem que é essa mulher? Então, a tradição cristã, ela faz uma leitura muito profunda. Essa mulher, ela encontra-se, essa profecia, em Maria. Porque em Maria não tem essa ruptura com o padrão da queda. Nela há essa obediência plena, há essa escuta íntegra. Então, a mulher, ela deixa de ser vista como origem da culpa e ela passa a ser vista com Maria como ponto inicial da redenção. E isso se conecta, começa a se conectar com o que a gente viu antes, com escuta, com liberdade, com essa resposta consciente, essa queda que começa com uma escuta toda distorcida, a gente vê a redenção que começa com essa escuta pura. Então, Gênesis, capítulo 3, versículo 15, não é apenas um versículo de juízo, é um versículo de esperança, é o anúncio de que o mal, ele não vai ter essa palavra final. É mais do que isso, né? Mais do que isso, é o anúncio de que Deus escolhe passar pela humanidade para restaurar a própria humanidade. É a restauração, é a redenção. Então é Maria, é ela que é profetizada como a verdadeira mulher. Não é Eva. Ela já havia pecado e se alinhado à serpente. Considerações? Vocês estão muito calados hoje. É que são pontos para a gente pensar, né? Reflexivos.
Então, essa é a confirmação do título, né, dessa Deus decreta inimizade entre a serpente e a mulher. A mulher, né? Então, é a confirmação do título. Jesus chamando Maria de mulher. Então, aqui a gente vê, né, como o próprio Cristo reconhece essa mulher de Gênesis, né? É, não é apenas uma interpretação da teologia, né? O próprio Jesus, ele confirma, ele chama Maria nas bodas de Caná, ele a chama por mulher, né? Então Jesus nunca chama Maria de mãe nesses momentos chaves em que aparecem nas escrituras. Ele chama Maria de mulher. Então não é frieza, a gente viu bastante isso. Quem tiver algumas assim dúvidas maiores, vão lá na playlist para ver tem estudo apenas sobre esse versículo. Então, ele está revelando ali, nas bodas de Caná, né? É o início do seu ministério, é o início dos sinais. Então, Jesus, ele diz, mulher, que eu tenho contigo, né? Ele não está afastando Maria, ele está elevando Maria, ele está tirando do nível biológico e colocando ela no nível teológico. Ali, Maria não aparece apenas como mãe, ela aparece como mulher, como a mulher do plano de Deus, como a mulher lá do início, lá de Gênesis 3,15. Ele, e ele fala, né, nessa mesma passagem que ele chama Maria de mulher, fazei tudo, e Maria aponta, né, fazei tudo o que ele vos disser. Então, é essa escuta perfeita, essa condução da humanidade. E vamos olhar para o outro ponto, para o outro extremo, né? De um lado, nas bodas de Caná, que é o início do ministério, e do outro ponto do extremo, aos pés da cruz. Na consumação da redenção, né? Jesus novamente diz: mulher, eis aí teu filho. Então, em Caná a gente vê esse início, e aos pés da cruz a gente vê essa consumação, né? E a gente vê Cristo se referindo a Maria como mulher nesses dois momentos. Então é essa estrutura, né? Jesus ele está retomando Gênesis, a mulher prometida lá do início, a mulher em oposição ao mal, a mulher associada à redenção. É a essa mulher que Jesus está trazendo. Então, é Maria como essa nova Eva. Se a primeira mulher ofereceu o fruto da morte, né, a nova Eva, a Maria, ela oferece o Cristo, o fruto da vida. Então, Deus não apaga a história, ele vem reescrever a história pelo mesmo caminho, pela humanidade, e vem reescrever a história por uma mulher. Eu acho que a gente pode encerrar aqui, né? Que já são 9h40. Aí eu deixo, a gente fica com alguns minutos para conversar sobre. A gente ainda continua vendo essa Maria, né? Como nesses primeiros versículos de Lucas nos mostra, nos retoma Maria como sendo a Eva, né? Como a nova Eva. Silvia, isso é uma das coisas mais marcantes, né, dessa interpretação
que eu, na verdade, nunca tinha feito uma interpretação assim, mas é uma coisa assim muito bonita, né? Muito bonita. E mostra que com nossa caminhada, um dia vai até lá. Um dia de cada vez, uma hora de cada vez, a gente vai caminhando e a gente vai até lá. Seja cada espírito no seu tempo, na sua evolução, vai aprendendo o que é o bem de verdade, o que é o amor puro, né? Porque ela chega a um amor ágape, talvez, né? E na Terra não há ninguém encarnado com amor ágape. A gente sabe que ninguém é tão puro ainda, né? Entre os encarnados, nós estamos em provas e expiações. Tem muito que andar para chegar lá. Eu gostei muito. Obrigado. Se eu tivesse mais para ouvir, eu ficava. A gente continua no próximo de Maria, que tem ainda slides, ainda tem só desse ponto, para depois a gente entrar no canto magnífico de Maria, o Magnificar, que eu acho É divino. hum, magnífico. É, o que me deixou, que eu nunca tinha feito essa reflexão, que nós somos Eva, né? E a gente sempre, dentro dos conceitos, né? Hoje foi quebrado, porque Eva não é tão culpada assim, né? Porque se a gente culpar tanto Eva, nós somos o quê? E sem entrar em política, mas hoje deu uma grande noção de como ainda vem a mulher. E colocaram, vamos dizer assim, os cristãos entraram, vamos dizer assim, numa guerra devido o não respeito às mulheres, né? E aí a gente coloca Eva, né? Porque Eva até hoje, dentro do pensamento, da reflexão, de tudo, ela é, né, a mulher perdida. E, no entanto, hoje a gente tem uma grande reflexão para cada uma de nós que somos mulheres, homens, que a gente tem que refletir muito, né? Somos espíritos imortais. E daí carregamos grandes Evas que precisamos dominar. Muito obrigada, Silvia. Minha Muito, muito querida, obrigada. vem aí um outro estudo alinhado a isso, né? Que não é que vem, né? Estou falando que atrela aí a outro estudo que fala, né, que a culpa não é de Eva, porque na aliança, né, para todo judeu, o que que é mais importante? A aliança. Então, o casamento, a união, é uma aliança importantíssima. Então, o homem, Adão teria que estar ali orientando Eva. Ele teria que estar cuidando de Eva. E a culpa recai tudo em Eva. E no estudo que seu Honório Abreu faz sobre isso, ele trabalhando a serpente, né, rastejando, ele fala que Adão é um inconsciente, aquele que estava inconsciente, e Eva consciente. Então, ele enquanto ali a situação e ela no poder de escolha, mais consciente que ele, né? Maria é o destino de todas as Evas. É o destino de todos nós. Como Jesus é o de Adão, é um processo, né? É o novo homem, né?
é tudo aquilo para qual nós caminhamos. Essa é a beleza, né? A coisa que eu mais fico me perguntando assim é o momento em que esse espírito esplendoroso se dedicou desde o início a ouvir e a saber. Quando ela vai no templo, logo no início, para fazer a circuncisão de Jesus, quando Simeão estava ali para recebê-lo, né, dentro do templo. E ele fala, fico até emocionado, ele fala para ela, uma, uma flecha, uma espada transpassará o coração. Vocês imaginam o que é uma mãe ouvir isso logo ali? E ela sabia disso E tudo conviver, né, e com isso, conviver com isso. com a certeza de que Era iria. assim. E aí ela faz essa transposição, né? O tempo todo a mãe de Jesus, né? Ela trazendo no coração e vivendo como Lucas traz para a gente, né? Guardava no coração as adversidades para quando viesse. Lucas é algo extraordinário. A gente lembrar que foi Paulo, né, que falou para Lucas, vai lá e fique com João e Maria e aprenda sobre Jesus. E ela carrega isso e como todos, né, todos. A gente até já falou isso há um tempo atrás, né, como quando João estava dando, tem uma passagem de João, agora o apóstolo, que fala, né, que Jesus precisava ir para a gente crescer. Então, ele foi para que Maria também vivesse a plenitude da sua história, que escrevesse depois vivesse. E Solange, assim, na verdade, os gregos categorizam, né, um tipo de amor, mas eu acho não, Maria estava ali dedicada a Jesus, mas o amor dela já transcendia muito a beleza, né, desse espírito que já é encarnado. Até porque por causa da vibração altíssima de Jesus, precisava que fosse um espírito já muito elevado para encarnar, para poder suportar essa gestação, né? Eu tenho assim essa noção, não é a noção, essa impressão, essa essa intuição, entendeu? Então ela já vinha daqueles espíritos que ficavam próximos a Jesus e tal, que tinham já um grau de elevação muito grande, que não tinham o nível de Jesus, mas estavam próximos ali para poder chegar até o final de uma gestação. Numa época que não tinha médico, que não tinha nada, que o parto era feito quando era feito pelo marido ou por uma parteira, né? Então, assim, a gente imagina que tem que ser alguém muito especial encarnando para receber esse espírito tão elevado, né? É isso, né, Silvia? Sim, Quem gostaria, gente, de fazer a prece final para a gente, por favor? Uma prece simples vinda do Eu coração. posso fazer, Obrigada, meu amor. meu, Rosana, por favor. Rosana, eu estou com problema na beijo, câmera, por isso, Rosana. eu estou com um probleminha na câmera, por isso que está fechado. Estou conseguindo abrir. Mas vamos lá. Corações agradecidos. Essa oportunidade de estarmos reunidos para ouvirmos esses ensinamentos, esses nossos queridos afetos, Maria, Jesus, e esses espíritos amigos que estão sempre dispostos a nos amar, a nos clarear os caminhos, a nos dar o direcionamento
para que possamos fazer o nosso melhor. Gratidão a cada coração envolvido aqui no NEP Alcione e que possamos, cada vez mais, amar como Jesus amou. Que a doce paz do Cristo envolva todos os corações que aqui estão nesse momento, encarnados e desencarnados, aqueles que fazem parte desse grupo e não puderam estar nessa noite. Tenhamos uma semana de muita harmonia e paz, trabalhando na seara do Cristo, porque o trabalho é por Ele, para Ele e com Ele. Então, sejamos os instrumentos dóceis de Jesus e Maria, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. É assim ser.